Essa semana o Malacraia foi representar os evangélicos numa grande manifestação que houve aqui em Brasília, essas manifestações homofóbicas. Foi a pretexto, primeiro, do Congresso estar aceitando a união civil estável entre homossexuais, que não é uma questão nova. Eu já falei a respeito disso, eu me lembro que as primeiras vezes que eu falei publicamente a esse respeito foi em 91, 92, 93, quando a Marta Suplicy começou a levantar a questão, e ela me telefonou algumas vezes, achando que eu era um homem de mente aberta e que eu poderia ajudá-la a advogar essa causa. Eu disse, olha, eu sinceramente advogo a seguinte causa. Eu advogo a união societária entre qualquer que seja o cidadão que queira se tornar sócio de um outro cidadão. Ela falou, eu não estou entendendo o senhor. Eu falei, escuta, o que eu tenho no meu casamento é uma relação societária antes de qualquer coisa, que a Igreja Católica transformou numa relação religiosa. E a Igreja Evangélica, correndo atrás da Igreja Católica sem saber, tornou também uma coisa que não é considerada um sacramento na Igreja Evangélica, mas é de fato, para fins práticos, uma relação sacramental, sagrada. Mas na prática ela é apenas uma relação societária. Tanto é que se alguém quiser se separar da sua mulher, tem que dissolver a relação do ponto de vista societário, o que cabe a um, o que cabe a outro. Então por que ao invés de você advogar a causa do casamento entre homossexuais, isso eu disse a ela e ela lembra, você que quer advogar essa causa não advoga apenas a relação societária, porque a meu ver a relação societária é justa, conquanto eu não desejasse jamais que nenhum homem sentisse atração por outro homem e que fosse tudo como Deus estabeleceu desde o princípio, que um homem se sentisse atraído por uma mulher e vice-versa, porque esse é o projeto ideal de Deus para a vida humana, eu sei que eu vivo num mundo caído, numa sociedade plural, que tem como forma de governo a democracia e que nenhum poder religioso, admitindo que esse é um país democrático, tem o poder de arbitrar sobre as decisões dos cidadãos, ainda que seja das minorias. Portanto, se eu fosse você, eu advogaria a relação societária, porque tem homens vivendo contra os homens e mulheres vivendo contra as mulheres há 10, 15, 20, 25 anos, construíram uma vida juntos. É uma questão já de sociedade, não faz sentido que a legislação brasileira discrimine essas pessoas que construíram a vida que elas quiseram e puderam juntas, como se elas fossem duas marginais do ponto de vista da cidadania, porque elas não são. Se você concorda ou não concorda com esse estilo de vida e com essa escolha, é uma questão sua, de consciência, mas não incide sobre o direito cidadão constitucional que essa decisão demanda. Ela disse, é mesmo. Eu digo, tira essa palavra casamento daí, que é uma palavra fresca, religiosa. Esse pessoal ou está querendo se casar e eles são uns bandos de viados, para entrar de véuzinho e grinalda na igreja já está na viadagem, ou eles estão querendo de fato o que dizem que estão querendo, que é regulamentar uma situação que dê proteção ao outro no caso de um morrer, de que haja partilha, de que as famílias reconheçam que a existência comum que eles tiveram gerou bens e uma sociedade de modo que o que fique não fique desamparado, ou na hora de uma separação, um não tenha que sair com as mãos abanando e o outro ficando com tudo só porque é mais forte, é mais poderoso, o que é a injustiça. Se a questão for essa, eu sugiro que você faça isso. Agora, se a questão é, na Constituição, sacramentalizar isso com termos sacros, aí eu acho que você está perdendo tempo. Eu acho que é malhar em ferro frio. Tanto é que daquele tempo em diante ela parou de chamar isso de casamento entre homossexuais
E eu me lembro que durante aqueles 15, 20 dias seguidos, quando o assunto estava quente naquele tempo aí, eu fui a quase todos os jornais e telejornais dar essa opinião que eu estou dando aqui, eu a dei com toda a veemência àquela altura. Houve agora aqui em Brasília essa manifestação, e aí depois eu vi no Jornal Nacional o Malakraia dando a opinião dele a respeito do assunto com aquela ênfase de lacral mesmo, de lacraia venenosa. Não consegui entender o que ele queria dizer. Roda lá. Aumenta o som. O preconceito contra homossexuais motivou um grande protesto hoje em Brasília. A mobilização, segundo a Polícia Militar, reuniu mais de 20 mil pessoas em frente ao Congresso. Evangélicos e alguns grupos de católicos protestaram contra um projeto que torna crime a discriminação de homossexuais. O texto altera a lei do racismo, tornando também crime a discriminação ou preconceito por gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero. Entre as punições estão multa e até cadeia. Pelo projeto, vai ser crime, entre outras coisas, praticar ou incitar a discriminação por qualquer tipo de ação violenta, constrangedora, intimidatória ou vexatória, de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica. Para este pastor evangélico, se for aprovado, o projeto vai impedir manifestações religiosas contrárias à homossexualidade. Homofobia já tem lei. Uma pessoa que tentar bater, espancar, matar um homossexual vai para cadeia. O projeto quer criminalizar a crítica. Eu não posso mais criticar porque se um homossexual se sentir ofendido vexatoriamente por filosofia, isso é, pensamento, então eu posso ir para a cadeia e pegar uma pena de 2 a 5 anos. E a Constituição, no artigo 5º da nossa Constituição, nós somos livres para expressar opinião, inclusive filosófica. Está escrito na Carta Magna. Eu não sou contra os homossexuais, cada um tem o direito de ser o que quiser. É um direito. Agora, eu tenho o direito de criticar. Mas quem defende o projeto diz que a lei apenas impedirá que os homossexuais sejam perseguidos e humilhados, igualando esse crime ao crime de racismo. O PLC 122 não vai proibir nenhum pastor de dizer que a homossexualidade é pecado, porque esse é um dogma da igreja deles. Porém, os pastores não podem dizer que os homossexuais são frutos do demônio, que os homossexuais são abominação e que por isso merecem ser eliminados da face da terra. E a dignidade da pessoa humana deve ser o limite do uso da liberdade de expressão. O projeto tramita no Congresso Nacional há 10 anos. Foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas depois no Senado foi arquivado porque mudou a legislatura. No início deste ano, a proposta foi retomada e está na Comissão de Direitos Humanos. A relatora, a senadora Marta Suplicy, negocia agora com parlamentares mudanças em alguns pontos do projeto. Durante a manifestação, um pequeno grupo saiu em defesa do projeto a favor dos homossexuais. Ao final, líderes religiosos entregaram no Senado um documento com mais de 1 milhão de assinaturas contra a proposta. Na realidade, o que o Silas está dizendo é que ele está com muito medo de não conseguir mais ser uma lacraia nas falas dele. Porque eu vou continuar dizendo absolutamente tudo que eu penso sobre homossexualidade de um lado, homossexualismo de um outro. Homossexualidade para mim é uma condição, homossexualismo para mim é uma ideologia. Eu vou continuar me insurgindo todas as vezes que eu vir qualquer que seja a proposta e o projeto ideológico de tentar se fazer fomentação de homossexualismo na cabeça das pessoas. Eu fui a favor da iniciativa do Garotinho, quando eu assisti aqui, que ele a representou na semana passada, que a Dilma acabou tirando da divulgação que o governo faria de uma cartilha, que era uma cartilinha que não ensinava apenas a não se ser desumano com quem tenha uma escolha diferente, era uma cartilinha homossexualista, ou seja, uma cartilinha que induzia praticamente a moçada a tratar a homossexualidade como uma coisa a ser adotada, de tão subreptício que era o texto. Eu fui a favor, eu olhei e falei, tá certo, não pode ser assim. Agora, o que o Malakraia está reclamando é que, por essa lei, ele perde o poder de desancar seres humanos. Ele perde o poder de chegar lá e anarquizar, e chamar o cara de cão e pisar no rabo.
ele perde o poder de simplesmente tratar essas pessoas como seres humanos, pregar o evangelho como o evangelho deve ser pregado, ajudar essas pessoas como elas têm que ser ajudadas, sem desumanizá-las, sem marginalizá-las, sem humilhá-las. Ele está reclamando depois de dizer: eu sou a favor dos homossexuais. O que eu quero é ter o meu direito à crítica. Ora, o direito à crítica todos nós teremos numa sociedade democrática. Não tem poder instituído nesse país que venha roubar o meu direito à crítica, desde que eu tenha os meus limites humanos de respeito à crítica e como eu a faço. Meu direito à crítica não põe do meu lado o poder de uma espada perversa, maligna, desumanizante, ferina, que perpetre indignidade contra o meu próximo. Isso não é evangelho. O Silas está angustiado apenas porque ele não tem palavras meigas, nem doces, nem sóbrias, nem cidadãs para dizer exatamente o que ele pensa com toda clareza, sem ofender, sem humilhar, sem animalizar, sem infernizar, sem diabolizar, sem demonizar o ser humano. O que, aliás, fazendo ele como faz, ele cria apenas hordas e hordas de homossexuais odiando o evangelho quando associam o evangelho a uma figura lacraiana como ele. E ao passo que ele poderia dizer tudo o que ele pensa a respeito do assunto, em fazendo com dignidade, com palavras apropriadas, com amor, com respeito, com sobriedade, qualquer homossexual ouve. Não há legislação neste país que coloque a ele ou qualquer outro ser humano contra a parede. De fato, ele esbravejava ali, era pelo temor de não poder mais abrir a sua língua venenosa como uma lacraia sem misericórdia, desancando esses seres humanos. Do contrário, eu não sei acerca do que ele estava falando. Vocês sabem? Não, eu não entendi. Você sabe? Não. Você entendeu? Não, Caião. Eu também não, porque eu tenho as minhas opiniões profundamente firmadas. Para mim, a homossexualidade é uma condição. O homossexualismo é uma ideologia. A homossexualidade eu trato com todo respeito e reverência. O homossexualismo eu enfrento com toda veemência quando ele quer se tornar um fazimento de cabeça de pessoas. Quando ele quer se transformar numa bandeira que diga: esse é o modo humano mais avançado de ser. Aí eu quebro o pau. Mas até para quebrar a bandeira, eu tenho meios legais, constitucionais, vernaculares, verbais, de fazer isso sem pegar o pedaço de pau e atolar no ânus daquele que eu acho que seja o equivocado, como o senhor Silas Malacaia gostaria de continuar fazendo nas palavras abusivas que ele usa, detratando e humilhando a seres humanos. Esta é a minha opinião, e daqui nós vamos exatamente para uma outra situação totalmente oposta. Pau quebrado, vamos seguir. Pau quebrado, vamos seguir. Posso só comentar, fazer Pode. um comentário rapidinho? Nesses dias que eu estive no Rio, eu vi a convocação dele, dos pastores e dos cristãos, para vir aqui em Brasília, e a energia que vazava era uma energia muito pesada. E eu até comentei com as minhas irmãs, falei, eu me preocupo, que elas me perguntaram o que eu estava achando. Falei, eu me preocupo não com o que ele está defendendo, mas como ele está defendendo. Porque, tanto é que teve um grupo aqui em Brasília, na manifestação contrária. Falei assim, a minha preocupação é de que, como ele está fazendo, ele convoque o outro lado oposto para fazer uma guerra, incite. Ele é uma incitação um Opus Dei evangélico. Do jeito que ele estava fazendo. Ele é um Opus Dei, é o perfeito Opus Dei. É um Opus Dei, é um fascista, é um grande fascista. Ele não sabe, se ele não souber o que é um fascista, abra o dicionário, Silas, valeu, o que é fascista. Mas você é um fascista, meu amigo. Você é um ser que trabalha com as categorias hitlerianas.
É por isso que ele fica assim, tão desassossegado, porque o cara pensa que basta que ele tenha uma causa que seja nobre. A causa não é nobre em si.